Vamos aí, Mateus 4, verso 17. Amém? Glória a Deus. Vai dizer assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O texto que nós temos aqui diante de nós fala justamente do momento que Jesus sai do deserto, amém? E vai agora começar o seu ministério. Até então, a palavra de Deus ela era fechada dentro das terras de Israel, amém? Entre a Judeia e a Galileia. Mas até aí, o que se conhecia de Deus era fechado nesses lugares. Países vizinhos, amém? Como Síria, Egito e outras nações não conheciam. Na Grécia, então, não se sabia o que era a lei de Deus. Apesar de muitos judeus viajarem o mundo e outros que moravam em outros países, em outras, como é que eu posso dizer, em outras cercanias, outros lugares fora, mas a lei divina ela era fechada ali entre o povo judeu. Com a vida de Jesus, ele vai estabelecer agora o evangelho do reino. Diga isso comigo, evangelho do reino. O que é o evangelho do reino, irmão? É Cristo, amém? Pegando a lei que estava presa entre o povo judeu, aprimorando a lei que era tão difícil e tão problemática de se executar. Por exemplo, imagine você querer viver, vamos dizer, a lei terrena, a lei do nosso judiciário, e você procurar conhecer todas as normas e leis de nosso país. Agora olha para mim. Você já viu o livro das normas, leis, estatutos e artigos que dão base de como se aplica a punição e a justiça no nosso país? Olha para cá. Há um livro grande, entre artigos, amém? Entre parâmetros. A nossa Constituição Federativa, ela não pune apenas quem mata, quem rouba, quem furta. Ela não pune apenas pessoas que usam de estelionatário. Não. Às vezes você pode ser punido e pegar processo, às vezes, por um mero desrespeito que para você, olha bem, para você pode não ser nada. Mas a pessoa se sentir ofendida, ela pode lhe processar e você pode pagar, você pode ser processado
em pagar para ela, por exemplo, cestas básicas mensais, trabalho voluntário na cidade local em que a pessoa habita, dentre outras punições. Amém? Irmãos, agora, são tantas normas, tantos artigos, tantos parágrafos, que a gente muitas vezes diz respeito e a gente nem conhece. Agora imagina tu, irmão, louvado seja o nome do Senhor, que na lei divina haviam pelo menos 300 leis cerimoniais. Aliás, 613 leis cerimoniais. 613 leis cerimoniais. Agora, tudo isso, aqueles que liam o livro da lei, a Torá, tinham que decorar a maioria dessas leis para poder viver. Era difícil ou não era? Vou falar de novo. Você já pensou você ser obrigado a ler e conhecer e ter decorado até 613 leis, aonde você tem que viver em função delas, afora os 10 mandamentos. Amém? É brinquedo não? E essas leis viviam fechadas entre o povo hebreu, entre os judeus. Alguns estrangeiros obtinham conhecimento dessas leis, mas por convivência com outros judeus. Aí chega Jesus, no ano 30, depois do seu nascimento, começa a sua missão, amém? E agora ele vai fazer com que a lei divina, não na forma que Moisés apresentou, ele agora vai apresentar a lei de Deus. Vai apresentar a lei de quem? Deus. De uma forma aprimorada. E ele agora vai estabelecer essa lei de uma forma que os homens não pratiquem apenas de forma externa, de forma que somente outros homens vejam, enquanto isso eu diante de vocês estou praticando a lei de Deus, mas na minha vida particular. Amém? A lei de Deus não tem nenhum tipo de funcionalidade, nem ao menos se vê prática na vida daquele que na vida particular não pratica. O que Jesus vem fazer agora é transformar a lei em algo que todos possam praticar. Diga isso comigo. Jesus veio transformar a lei em algo muito superior que todos possam praticar. Com a vida de Jesus, ele vai preparar agora o meio mais viável, que é qual? Que é através do Espírito Santo. Jesus, ele vive 3 anos, ele vive 30 anos de sua vida no anonimato, sem ao menos a única passagem que a gente conhece a respeito de Jesus, antes dele começar a sua missão aos 30 anos, é aquela em que ele está com 12 anos, e ele vai para o templo junto com Maria e José. Pronto, é o único momento, a única fase, o único evento que aparece de Jesus. Não, durante 30 anos, Jesus não aparece fazendo milagre com barro, transformando bolas de barro em passarinho. Mentira, não existe isso. Jesus não aparece em momento algum transformando, seja lá que for, folha em bicho, transformando água em seja lá. Não existe um só sinal de Jesus operando milagre ou fazendo qualquer coisa sobrenatural durante 30 anos. Não existe. Jesus vai começar a sua missão de forma inteiriça com 30 anos, amém? E agora ele vai pegar a lei
divina que estava sendo prejudicada pela forma com que os judeus praticavam, amém? E vai transformar a lei divina em algo superior. E esse algo superior que nós conhecemos hoje é o Evangelho. Diga glória a Jesus. Diga comigo, esse algo superior que nós conhecemos hoje é o Evangelho do Reino. Diga comigo, o Evangelho eterno. Isso está escrito lá em Apocalipse. É Apocalipse. Repita comigo, o Evangelho eterno. A lei de Deus, ela está inserida no Evangelho eterno. O Evangelho eterno é a própria lei de Deus aperfeiçoada. Amém? A primeira vez que a lei ela é transmitida aos homens é transmitida por mão de Moisés. Por mão de quem, irmão? Mas agora, quando ela é apresentada ao mundo, a quem? A primeira vez ela foi apresentada a uma nação em particular, ao povo de Israel. Diga comigo, ao povo, as 12 tribos de Israel. Mas agora, pela segunda vez, ela é apresentada ao mundo inteiro por mão de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Diga graças a Deus. De uma forma aprimorada, de uma forma poderosa. Louvado seja Deus, pela primeira vez a lei divina é apresentada em tábuas. Diga graças a Deus. Diga comigo, apresentada em tábuas de pedra. Pela segunda vez, essa lei é apresentada pelo Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui nessa noite, glória. A presença de Deus está nesse lugar aqui nessa noite, transmitindo a lei aprimorada aos nossos corações. E ele começa pregando. Olha para cá. O Evangelho ele é introduzido a mim e a você, que não somos judeus. De que forma? A forma como ele foi apresentado, a forma que ele foi, louvado seja o nome do Senhor, colocado diante de mim e de você. Qual foi a primeira pregação? É sempre a mesma. Diga graças a Deus. Arrependam-se. Diga sempre comigo, arrependam-se. Exato. Eu não sei você, mas eu me converti assim, conhecendo o Evangelho assim. Pregou para mim e apresentou, louvado seja o nome do Senhor, a necessidade de abandonar a velha vida, o velho homem, e aderir para uma vida com Deus, longe do pecado. Diga graças a Deus. Todos nós conhecemos o Evangelho dessa forma, que deveríamos abandonar aquela velha vida de bebedeira, aquela velha vida do forró, aquela velha vida mundana, promíscua, libidinosa, aquela vida vaga, aquela vida passageira, transitória. Sabe aquela vidinha onde a gente vivia presos em vício? A pessoa que ainda está presa em vício, ela precisa se libertar. Diga graças a Deus. Entenda uma coisa, se você não pode se libertar por si só, você tem que dobrar o joelho e dizer: Jesus, me liberta! Foi assim, e é assim que nós conhecemos. É assim que a mensagem do Evangelho é introduzida a nós. Você perceba que no verso 17, Jesus começa a missão dele dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino de quem? Exato. Amém? Amém, amém, irmão? Amém. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E o que é arrepender-se? Se nós formos colocar pela raiz grega, a palavra é metanoia, que significa mudança de. Mas eu vou repetir o que eu disse aqui outro dia. Em um entendimento, num entendimento simplificado e fácil de entender, se arrepender é decidir largar o pecado e abandoná-lo de vez. Se arrepender é o quê? Decidir largar o pecado e abandonar de vez. A pessoa que ela ainda não largou o pecado, está no vício, está nos velhos hábitos, no velho costume, é porque ela ainda não foi gerada de novo e precisa ser gerada novamente. Diga glória a Jesus. Ela precisa ser transformada, ela precisa dobrar os joelhos, se arrepender e dizer: Deus, me liberta! E buscar todo dia a libertação daquele vício, daquele pecado, daquela coisa promíscua. Diga misericórdia. Não existe vida no Evangelho sem arrependimento, porque a primeira mensagem, não é, olha, entenda uma coisa: a pessoa não se batiza,
Porque a pessoa precisa largar o pecado. Largar o quê? Não, olhe, não existe batismo, tomar ceia, não existe a pessoa querer participar das coisas de Deus. Eu quero cantar, quero pregar. Oxe, sem mudar de vida, sem se libertar do pecado. Diga misericórdia. Não dá. Amém? Não dá. Diga misericórdia. Essa é a realidade. Às vezes a gente maneira, tentando ver se a pessoa vai tomar uma decisão, se ela realmente ela vai querer se libertar, realmente ela vai querer estar ali. Mas não adianta, diga misericórdia. A gente termina quebrando o princípio da palavra e a pessoa nem para se procurar a libertação do pecado. Amém? Mas a mensagem primária, a primeira mensagem que uma pessoa que vive numa vida promíscua, numa vida libertina, numa vida mundana, pecaminosa, é essa: arrependam-se, larguem o pecado, decidam-se por largar o pecado e abandonem ele de vez. Não tem como a pessoa querer participar do reino de Deus, das coisas de Deus, sem ela se arrepender. Amém? E daí por diante Jesus começa e vai chamar os 12. Diga comigo, vai chamar os 12. Exato. Eu não vou meditar nessa parte dos 12. Eu li o texto inteiro para não ficar uma coisa desconexa. Amém? Mas é no verso de número 23, e é aqui que eu quero meditar. Vai dizer assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do quê? O evangelho do quê? Olha para cá. Você está entendendo isso? O primeiro a pregar o evangelho foi Jesus, irmão. E evangelho não é apenas mais um ponto doutrinário das Escrituras. Evangelho não é algo que eu escute lá na igreja. Deixa eu lhe dizer uma coisa que geralmente as pessoas não escutam na igreja. Amém? Seja igreja evangélica, católica. Evangelho não é filosofia. Evangelho não é poesia bonita que se fala aqui no altar, ou no altar de uma igreja, não. Diga misericórdia. Evangelho não é aquele falatório bonito dentro da igreja, não. Evangelho é critério de vida. Diga graças a Deus. Evangelho é critério de vida. Evangelho, ele é prumo de Deus para a vida do cristão, prumo de Deus para a vida do é o evangelho que nos alinha, porque o evangelho é Cristo transmitido a lei de quem? De Deus. Tudo que Jesus ensina é evangelho. Tudo que Jesus orienta é evangelho. E olha para cá. Quando eu estou dizendo Jesus, eu estou falando do Jesus que passou aqui na terra. Não estou falando da Bíblia completa. Eu estou falando desses 4 evangelhos e tudo que ele ensinou enquanto esteve andando por aqui nessa terra. Tudo que Jesus ensinou enquanto andou aqui nessa terra, nos 4 evangelhos. Amém? É prumo. É alinhamento para a vida do cristão. É régua para a vida do cristão. Se não transforma a pessoa que ela não busca o conhecimento de Jesus, ela está longe de Deus. A pessoa que ela não busca o conhecimento de Jesus, ela está abandonada neste mundo, porque está longe de Deus. Ela está sujeita a ir para a morte e o desprezo eterno. Porque evangelho, irmão, não, eu vou dizer de novo, não é filosofia. Não é. Diga comigo, evangelho é poder de Deus. Romanos 1, verso 16 é poder de Deus. Evangelho é paz, vida e imortalidade. Diga graças a Deus. Olha para cá.
Evangelho é critério de vida. O que é critério de vida? Regra de vida. As minhas decisões são baseadas pelo critério do Evangelho. As pessoas que vão conviver comigo são escolhidas pelo critério do Evangelho. A pessoa não quer viver desse... Eu não quero viver desse jeito com minha vida manobrada. É problema. Mas é o único meio. Evangelho, eu vou repetir. Não é filosofia, não é falatório e oratória bonita dentro da igreja, não é eu chegar aqui e falar bonito, falar de Deus, não. Evangelho é critério para tudo que eu faço e para tudo que eu decido na minha vida. Glória a Deus. Sabe o que é evangelho? Evangelho é Jesus dizendo assim, ó: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si. Ele não está dizendo aceite-se. Ele está dizendo negue-se. Sabe o que é evangelho? Evangelho é dizer assim: eu não vim trazer paz para a terra, eu vim trazer espada. Haverá divisão a partir do momento, a partir desta minha primeira vinda, haverá divisão dentro das famílias. Sabe o que é evangelho? Evangelho é dizer, Jesus dizia assim, ó: ei, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu, não me vestiste, estive no hospital, não foste me ver. Aliás, estive doente e não foste me ver, estive na cadeia, não foste me ver, fui forasteiro e não me abrigaste. E a estes eu direi: apartai-vos de mim, malditos, apartai-vos de mim. Você sabe o que é evangelho, irmão? Evangelho é Jesus dizer, louvado seja o nome do Senhor, que aquele que quiser salvar sua vida irá perder, mas aquele que perder por amor dele no Evangelho irá ganhar. Não é ganhando para ganhar mais, é perdendo que se ganha. Você está entendendo isso? Evangelho é Jesus dizer que a gente tem que deixar os nossos desejos, as nossas vontades, pela vontade e os desejos do Pai. Você sabe o que é evangelho? Evangelho é Jesus ensinar que o homem tem que nascer de novo. E ele tem que ser espiritual e não carnal. A pessoa carnal é aquela que vive em base de seus desejos. Sabe o que é evangelho? Evangelho é Jesus ensinar que o amor é Deus, não é o desejo do nosso coração. Isso é evangelho. Amém? As pessoas estão confundindo desejo com amor. As pessoas estão confundindo desejo umas pelas outras. Estão confundindo convivência, uma boa convivência umas com as outras. Aí porque eu amo muito fulano de tal, isso não é amor, isso é desejo isso é desejo humano carnal. Diga graças a Deus. O amor, ele não tem ligação com sentimentos. Olha para cá, deixa eu falar a verdade. O amor, ele não tem ligação com sentimentos. Não se engane. Sentimento não é amor. Sentimento é uma atração que existe entre um ser humano e outro, ou uma decepção que existe entre um ser humano e outro. Isso é sentimento. Desejo não é amor. Amém? Que fique claro, desejo não é amor. Porque eu tenho desejo por ciclano, por fulano. Eu amo, não. Desejo não é amor. Amém? Amor é disciplina, amor é fidelidade, amor é Deus entre nós. Diga graças a Deus. Não existe, porque eu amo muito fulano, eu amo muito ciclano. Irmão, não é amor, tira isso da tua cabeça. É sentimento e apenas sentimento. Amor é Deus.
Primeira epístola de João vai dizer isso, que Deus é? Ele é o amor. Amém? Não existe amor verdadeiro fora de Deus. No mundo não existe amor. Amor é quando passamos a conhecer a palavra, o evangelho de quem? Isso. O evangelho nos apresenta o verdadeiro amor. Eu sei que muitas pessoas questionam, acham esquisito esse meu modo de falar, porque na realidade não sou eu que falo, é as escrituras que falam. Eu sei que as pessoas não escutam isso nas igrejas dela. Esse é o problema dessa geração. As pessoas estão confundindo desejo com amor, sentimento com amor, e nunca foi. Amor é Deus. Acabou o meu amor por fulano. Não era amor, querido. Não era amor, querida. Amor é Deus. O que sentiu, o que um homem sente por uma mulher, ou seja, outra coisa fora. Vou nem falar. O que um ser humano sente por outro é atração, sentimentos, consideração, sim ou não? Mas amor, só Deus. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Agora deixa eu lhe lembrar, Deus não é só amor, Deus também é justiça. O livro dos Salmos chega a dizer que justiça e juízo são as faces do trono dele. Não existe amor sem justiça. Ao ponto que o amor acolhe, a justiça pune. Vou repetir de novo. Ao ponto que o amor acolhe, a justiça ela pune. Ela castiga. Não existe amor sem justiça. Por quê? Porque os dois se compreendem e os dois se fecham. Os dois se conectam. Amém? E é a palavra de Deus que ensina isso. Jesus nunca apresentou o amor como o desejo de um ser humano por outro. Nunca. Jesus nunca disse que amor é atração entre um ser humano e outro. Jesus nunca disse que amor é abandonar a fé nas Escrituras para viver uma loucura amorosa. Não existe isso nas Escrituras. Esse Jesus é um Jesus falso, que as Escrituras e a palavra de Deus nunca apresentaram esse Jesus. Esse é o Jesus na cabeça do povo moderno de hoje. Não existe na Bíblia olha para cá, aquela frase: vinde a mim como estáis. Não existe. O que Jesus vai dizer em Mateus 11:28 é: venham a mim, ou vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Mas olha como ele termina: porque o meu fardo, diga comigo, o meu fardo. Exato. Olha para cá. Quando Jesus diz assim: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, ele está dizendo que ele vai aliviar tuas dores aqui na terra? Não. Jesus nunca quis dizer isso. Meu fardo é leve, meu jugo é. Sabe o que ele quer dizer? É Paulo quem explica. Diga agora. O apóstolo Paulo quem explica. Amém? Romanos 8:18. Romanos 8 quanto? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Segundo os Coríntios 4, verso de número 17. Porque a nossa leve, diga comigo, leve. Você está entendendo? Eu falei sobre isso esses dias aqui.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quando Jesus está dizendo: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, Ele está dizendo que tudo que Ele tem preparado para mim e para você, amém? No reino por vir, comparado ao que nos aguarda lá, qualquer luta, qualquer sofrimento, qualquer perseguição, qualquer angústia, qualquer dor, qualquer frustração, lágrima que você derramar, será leve em comparação a tudo que Ele tem preparado. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Oh glória! Não fixando nós os olhos naquilo que se vê, mas fixemos os olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que se pode ver com os olhos é passageiro, mas o que não se pode ver com os olhos é eterno, está nos céus, está com Deus, e me aguarda, e te aguarda, e aguarda essa igreja, aguarda a igreja dele na terra. Ele vai aparecer nas nuvens um belo dia, e Ele vai chamar o meu nome, Ele vai chamar o teu nome, Ele vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ontem eu estava postando nos stories do meu Instagram algo maravilhoso. Fizeram um desenho, aí tinha assim: pessoas, o meu sonho é ganhar dinheiro para conseguir tudo o que quero. E o seu? Aí tinha lá embaixo: eu. Aí no desenho, o bonequinho olhava para cima e de repente explodia aquela luz no céu. E lá vem Jesus das nuvens. Diga glória a Jesus. Eu não sei se é o teu irmão, mas é o meu. Diga graças a Deus. O povo está querendo ser rico, o povo está querendo adquirir terras, bem, dinheiro, carros, uma casa na praia e tudo que essa vida oferece. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: não haverá riqueza maior, e não há riqueza melhor ou maior para a vida do cristão do que o momento em que Jesus aparecerá nas nuvens. Oh glória, o céu vai ser enrolado e Ele vai gritar o nosso nome lá de cima, e Ele vai dizer: Ele vai chamar o nosso nome, Ele vai chamar a mim e a você. A gente ainda está preocupado. Olha para cá, irmão. Você sabe por que o Evangelho é tão importante? Como eu disse aqui, o Evangelho ele é a pura lei de Deus, só que de forma mais aprimorada. E é a lei de Deus de forma aprimorada, gloriosa, apresentada ao mundo, amém? Só que quem aplica essa lei ao nosso coração é o Espírito Santo. É quem, irmão? É quem? O Espírito Santo da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está aqui nessa noite. Quem dá glória para Jesus? Ele está aqui nessa noite. E esse Evangelho, e somente, olha para cá, a lei existe para nos colocar no prumo, para nos colocar no, mas o Evangelho existe para nos colocar no céu. Diga glória a Jesus. O Evangelho, enquanto a lei ela apresenta a vontade de Deus, o Evangelho ele apresenta a eternidade e o valor e o quanto vale a pena ser fiel a Deus para chegarmos aonde? Lá no céu, irmão. Olha para mim. Se você se diz ser cristão e não entende o que é o valor do Evangelho na tua vida, lamento muito, diga misericórdia. Pessoa que bota na cabeça que é só vir para a igreja, porque isso é apenas uma ordenança, um mandamento, amém? Não é todos os mandamentos de Cristo.
É só um. A pessoa está enganada. Acha que é só vir para os cultos. E tem que vir para os cultos, porque foi Jesus que assim estabeleceu. Tem que estar com a igreja. Tem que estar com a igreja. Como membro do corpo de Cristo, que é a igreja, eu tenho que estar com este corpo. Assim determina a palavra de Deus. Escute. Mas aí acha que é só vir. É só carregar a Bíblia. É só conhecer textos da Bíblia. E a pessoa esquece que o Evangelho, ele é o centro da Bíblia. Ele é o centro do quê? Ele é a mensagem principal da Bíblia. O Evangelho, ele é o prumo eterno de Deus. Ele é critério na nossa vida. Critério para quê? Para escolhermos amizades, para escolhermos os lugares certos que vamos frequentar. Ele é o critério para escolher a pessoa com quem eu vou casar e conviver. É critério para educar os meus filhos. Evangelho é critério para mim decidir como vai ser a minha vida com minha família, com amigos, com colegas, com conhecidos. Eu não posso só dizer que eu sou dono da minha vida, dono do meu viver, porque aí você não está servindo a Deus. Deus não é nada na tua vida. Porque a pessoa que não tem Deus, a pessoa que diz assim, a vida é minha, ela já está colocando logo Deus no escanteio. O eterno é de Deus. Quando Deus me deu graça para procurar alguém para casar comigo, viver comigo, amém? Eu usei o critério do Evangelho. Diga comigo, o critério do Evangelho. Exato. Diga comigo, o Bruno. Exato. Olha para cá. Não adianta a mulher ou o homem ser de oração e não quer conversa com o Evangelho. Perca de tempo, dor de cabeça. Diga misericórdia. Dor de cabeça. Mesmo assim é um homem. Não adianta o homem ser do monte, ser do mistério e não quer conversa com o Evangelho. Amém? Não adianta. É da igreja. Está perdendo tempo. Isso não é critério. Não se usa critério, esse tipo de critério. É porque é da igreja, não importa. Não é questão de ser da igreja. É questão se a pessoa ama o Evangelho, irmão. Você está entendendo isso? Pega a turminha dos salmos, diga misericórdia. Pega uma agonia, salmo, e não sabe do salmo. Sabe por quê? Porque não quer conversa com o filho de quem? Deus. As Escrituras, elas orientam a conhecermos a Jesus. Conhecemos a quem? Modo de viver, de falar, de se comportar, de ensinar. Tudo que ele ensinou, tudo que ele instruiu, tudo. E só vamos encontrar nos 4 evangelhos. O camarada diz assim, eu nunca vi a pessoa falar que o cara tem que ler só os 4 evangelhos. Por que tem que ser só os 4 evangelhos se a Bíblia todinha está aí para ser lida? Oh, meu Deus do céu. Diga misericórdia. Olha para cá, irmão. A Bíblia diz que nós temos que nos conformar a Cristo. Diga isso comigo. Conformar a Cristo. Entrando em conformidade com Cristo. Olha para mim. A palavra conformar, ela muitas vezes ela é entendida como se acomodar. Como se acomodar. Se conforme quer dizer se acomode. Não. Ela não é traduzida só dessa maneira. A palavra conformar também ela é entendida e muitas vezes traduzida, principalmente no grego, como transformar-se ou se moldar. Diga isso comigo, transformar-se ou se moldar. Então a pessoa que ela está sendo conformada a Cristo, ela está sendo moldada à figura de quem? Eu vou perguntar de novo. Você não for tão irmão, não está entendendo. Diga misericórdia.
A pessoa que ela está sendo conformada a Cristo, ela está sendo moldada a ser a figura de quem? A ser a figura de quem, irmão? Bate para nós. Jesus. Glorifica o nome de Jesus. Entrando em conformidade com Cristo, quer dizer, tendo o caráter e a personalidade moldado à semelhança de Cristo. Mas aí a pessoa não procura conhecer. Veja o mundo de hoje. As pessoas estão nem aí, amém? Elas frequentam a igreja, elas sabem do estatuto da igreja delas, elas sabem a responsabilidade delas dentro de uma igreja, elas sabem, elas respeitam o pastor, respeitam sua liderança, mas elas não se conectam com o evangelho, nem que a vaca tussa. Não conseguem se conectar com o evangelho. E olha para mim, irmão. Quantas vezes você pega na Bíblia para ler os evangelhos de Cristo? Olha para mim. Ei. Quantas vezes você pega na Bíblia para ler os evangelhos de Cristo? Quantas vezes você já leu essa semana os evangelhos de Cristo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quantas vezes você leu essa semana? Ah, pastor, eu gosto de ler Salmos. Ah, não tem problema. Eu leio os evangelhos. Você foge de Jesus. Você foge. Pastor, é chato. Não, eu não sou chato. Eu quero que você conheça o Salvador e da tua vida. Eu quero que você saiba muito bem o que ele fala, porque não é o que eu falo, tem que ser o que ele fala. Não é o que é falado dentro das igrejas, mas é o que Jesus fala. Meu Deus! Você vai partir dessa vida. Se você partir desse jeito, você parte sem salvação. Está na direita, mas não vai partir sem salvação. Porque a única salvação está em quem? Atos 4:12. Porque debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens que sejamos salvos, senão pelo nome de quem? Só Jesus. É um exagero para alguns. Também esse povo só fala de Jesus. Sim! Foi o único, absoluto, o exclusivo e não há outro meio de salvação que Deus preparou, senão Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Não há outro meio. Não adianta você fazer votos, você dar dinheiro, não adianta. Primeiro você tem que ser moldado à figura de quem? Tem que conhecer. Abra comigo aí. Pegue sua Bíblia. 2 Pedro 3, verso 18, eu quero ler. Vai dizer assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Não adianta conhecer e não praticar. É só conhecer e procurar praticar. A gente não se espelha nos outros. A gente não fica botando defeito nos outros, porque que adianta fulano conhece e não pratica, então vá lá, procure conhecer e pratique você. Nós não somos chamados a imitar homens, nem estar olhando o defeito dos outros. Somos chamados a fazer nós mesmos a diferença. Se ninguém faz, ou se a pessoa que você pensa, acha, deixou de pensar que não faz, faça você, mas não deixe de fazer. Você vê que as pessoas elas usam de desculpa a ideia de que não adianta você colocar uma Bíblia debaixo do braço, você dizer que conhece a Bíblia e não pratica. Adianta. Se a pessoa for lá, procurar conhecer também, procurar e praticar por si, e não pelos outros. Diga graças a Deus. É tanta desculpa, irmão, para não servir a Deus. É tanta desculpa para não estar com a igreja. É tanta desculpa para não buscar Deus junto com a igreja, para não ter comunhão com a igreja. É tanta desculpa. É muita desculpa, é muita frase de efeito, amém? É muita frase. Você já vê que as pessoas já têm as frases decoradas. Elas já têm elas aprenderam com os outros. Não adianta botar a Bíblia debaixo do braço e não fazer a vontade de Deus. Não adianta conhecer versículos da Bíblia e não fazer a vontade de Deus.
Não adianta dizer que tem conhecimento da Bíblia e não fazer a vontade de Deus, só fica apontando para os erros dos. Aí os outros não fazem, os outros não prestam, os outros não fazem, os outros é assim, assado, e fica dando desculpa para ela mesma não ir lá e fazer a diferença, mostrar a diferença para quem não faz. Diga comigo, é um seco sem saída. Tem saída não. A pessoa que tem que ir lá e fazer, ela não espera por ninguém. Quem quer dar um jeito e quem não quer dar, desculpas. Quem quer dar um jeito e quem não quer dar, não adianta vir com frase feita. Eu quero saber se Deus vai aceitar naquele dia. 1 Timóteo 2,4. Esse é conhecido. Que diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Colossenses 2, verso 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos, diga comigo, enriquecidos, não é de dinheiro não, viu? Olha ali que é, da plenitude, da inteligência para conhecimento do segredo de Deus, que é Cristo. Vou repetir de novo, para que os corações de vocês estejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência. Olha para cá. Você está vendo que quem serve a Deus não pode andar pela emoção, não pode andar pelo coração, tem que andar pela inteligência. Tem que ler a palavra, conheça Cristo, procure saber qual é a vontade de Cristo. Cristo, ele é ungido de Deus, ele é o precursor do Evangelho eterno, é ele que tem o verdadeiro mandamento e lei divina, aprimorada, aperfeiçoada. Louvado seja o nome do Senhor pelo Espírito Santo. Ele revela a mim e revela a você. Diga glória a Jesus. Amém, irmão? Pelo Espírito Santo de Deus, ele nos revela. Quantos têm orado? Agora orado mesmo. Ore. Porque não tem como você ter contato com o Espírito Santo se você não tem comunhão em oração. Ore. Antes de tudo, vigie. Amém? Para não entristecer o Espírito Santo fazendo coisas que desagradam a Ele. E por conseguinte, ore. Você precisa orar. Amém? Ore, jejue. O jejum também é uma oração. Acorda o dia, louve. O louvor também é uma oração, dependendo de como você usa ele. Amém? Não adianta também louvar da boca para fora. Adianta? Eu misericórdia. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Para que os corações de vocês sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Inteligência. Diga comigo, inteligência. Não é pelo coração, não é pela emoção. Preguei isso esses dias. Para conhecimento do segredo de Deus, que é quem? Cristo. Conhecer o segredo de Deus. Cristo é o segredo de Deus, é o mistério de Deus escondido por muito tempo, mas revelado nesses últimos dias pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. Colossenses 3, verso 10. Eu vou prosseguir, me perdoe. Diga glória a Deus. Colossenses 3, verso quanto? 10. E vos vestistes do novo, e vocês se vestiram do que é novo, que se renova para o conhecimento. Se renova para o quê? O conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Filipenses 3:8. Filipenses 3:8, eu vou adiantar. Filipenses capítulo 3, verso 8, vai dizer: e na verdade tenho também por perca todas as coisas,
pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, oh glória, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Precisamos conhecer quem? Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que a possa ganhar Cristo. Diga glória. Efésios 4:13, eu vou adiantar, Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. E ao conhecimento de quem, irmão? Tem que conhecer. Quantos versículos nós já lemos falando nesse tópico? Sobre conhecer o Filho de quem? Como é que você conhece alguém se você não estudar como era a vida dele? Costumes, comportamento, fala, ensinamentos. Como é que você vai chegar a se conformar a Cristo se você não conhecê-lo? Tem que ter conhecimento de quem? De Cristo. Diga isso de novo: conhecimento de Cristo. Você precisa conhecer Cristo mais e mais. É por isso que eu vivo dizendo, eu sei, olha para mim, eu sei que é chato eu ser repetitivo. Eu dizer para você que você precisa ler os evangelhos e sair dos salmos. Não é porque seja problema você ler os salmos, é porque você só lê os salmos. O problema é porque você só lê os salmos. Outra coisa, sabe qual é o segundo problema? É que a intensidade do quanto você lê os salmos não é a mesma do quanto você lê os evangelhos. Esse é o problema. Você deveria ler mais os evangelhos do que qualquer outro livro das escrituras da Bíblia. Esse é o problema. Não é problema você ler os salmos, ou você vir aqui e ler uma passagem dos salmos. O problema é que a gente só fica lá enfincado nos salmos. Esse é o problema. O problema é que você não conhece o seu Salvador. O problema é que você não tem a capacidade de conhecer o seu Salvador sem ser pelo Evangelho. Não tem como você conhecer estilo de vida, padrão, modelo, ensinamento, comportamento, por onde passou, como viveu, o que ele passou, como sofreu, se você não for nos evangelhos. Não tem como o ensinamento divino, eternal, lá do céu, lá da glória, ser acumulado no teu coração, se você não ler os evangelhos. Não tem problema você ler o Velho Testamento, pelo contrário. Toda a Bíblia é inspirada por quem? Toda. Mas o nosso Salvador, a própria Escritura. Quantos livros nós já? Quantos versículos em quantos livros nós já lemos? Você pode dizer? Foram tantos que você nem sabe dizer, não é isso? Vou dizer de novo. Quantos versículos em quantos livros nós lemos falando só sobre orientação de conhecer o Filho de quem? Todos estes versículos em vários livros das Escrituras estão indicando e apontando que eu e você temos que conhecer o Filho de quem? E só nos 4 evangelhos que se conhece. As pessoas acham, olha para cá, um dia as pessoas se acostumam, tenho certeza. Diga agora, Jéssica. A senhora está acostumada, a senhora é suspeita. Diga agora, Jéssica. Mas um dia as pessoas se acostumam. Não é possível. Será que é tão difícil das pessoas só entenderem o seguinte? Que não é, o negócio não sou eu. Amém? A coisa de tudo não sou eu. Diga graças a Deus. Todos os dias quando eu venho, não todos os dias, porque aí você não aguentaria. Amém? Infelizmente a nossa geração não está preparada ainda para isso. E nunca vai estar, porque Jesus já está à porta, não vai dar tempo. Diga misericórdia. Mas a nossa geração não está preparada ainda para isso. Porque, na verdade, não se deveria pregar nas igrejas outra coisa além do Evangelho de Jesus. A realidade é essa.
Mas é muito mais fácil falar sobre Ana. Prosperidade. Vamos falar sobre Ana, porque Ana, ela é um reflexo das mulheres sofridas. Não vamos falar sobre Abraão, porque Abraão é reflexo daqueles que prosperam. Vamos falar sobre Sansão, porque a Sansão é um reflexo daqueles jovens e senhores que vivem procurando mulher fora. Vamos falar sobre Davi, porque Davi e Golias é um reflexo das pessoas que enfrentam problemas grandes. É isso que as pessoas querem falar. Agora olha para mim. Fulano prega demais. É bonito demais. Fulano, irmão, se não prega evangelho, irmão, não dá. Fica misericórdia. O evangelho, olha para cá. O evangelho, ele nos cura. Aqui, olha para mim. Só o evangelho pode curar isso aqui, ó. E isso aqui. Amém? Por quê? Porque o centro dos males que perturbam aqui e aqui está na alma. E remédio não chega na alma. É verdade. Amém? O psicólogo, ele vai tentar te ajudar. E pode até alcançar resultado, algum êxito. Sim ou não? Mas só o evangelho, ele vai na alma. A filosofia não vai na alma. Uma boa oratória, um bom falatório, uma boa maneira de se expressar e falar não vai na alma. Pode vir aqui no intelecto, mas só o evangelho vai na alma. A gente precisa entender que só o evangelho vai aonde? Olha para mim. Eu preciso pegar minha Bíblia e começar a garimpá-la. Eu tenho que garimpar. Eu tenho que procurar nela o evangelho de Deus e pregar lá os 4 evangelhos e começar a entender quem era a pessoa de Jesus, modo de vida, razão, viver, isso orientação, doutrina. Eu preciso fazer isso com urgência, porque disso depende a saúde da minha alma, que vai transmitir saúde para a minha mente e para o meu coração. Não tem outro jeito. A pessoa está na igreja vazia, meu Deus. A pessoa está na igreja sentindo solidão. A pessoa está na igreja buscando a Deus, mas se sentindo abandonada. E cadê Deus? Onde está Deus? O problema não é Deus que se afastou da gente. O problema é que a gente está se afastando de Deus por estar longe do Evangelho de Cristo. A gente está na igreja, vem, senta, ouve a palavra, canta, tem oportunidade, fala aquela coisa toda, aquele parangueiro todo. Fazem jogar, fazem peça de teatro, tem pregação, tem congresso, tem festa, tem tudo, mas não tem evangelho. Aí as pessoas entram vazias, saem vazias, entram sentindo louco, saem sentindo louco, entram se sentindo depressivas, ansiosas, todo tipo de patologia psicológica, meu Deus, emocional. A pessoa entra desse jeito e sai desse jeito. Ela não é curada, ela não é tocada, ela não é inundada, ela não é transbordada da presença de Deus. Por quê, irmão? Porque falta o evangelho, irmão. O que a gente vê nos cristãos hoje? Fraqueza espiritual. Falta de evangelho. Falta de quê? Olha para cá. A pessoa pode conhecer a Bíblia de cor e salteado, de canto a canto, desde a página inicial até a página final. Mas se ela não conhecer o evangelho, que é o centro da Bíblia, ela está perdida. Ela sabe falar sobre Ana, sobre Sansão, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre Daniel, sobre Jefité, sobre, meu Deus do céu, Sansão, Samuel. Ela sabe falar sobre todos os profetas. Ela sabe falar sobre Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue. Ela sabe pregar, sabe falar sobre, meu Deus do céu, a mulher cananeia, sabe falar sobre o centurião romano. Ela sabe falar sobre várias coisas, mas não conhece o evangelho. E olha para cá, vou dizer de novo. Diga comigo, evangelho é critério de vida. Diga, é regra de vida. Diga, é regra, é prumo.
prumo para tudo que a gente faz, fala, para todas as nossas decisões. Se põe de pé. Se põe de pé. Olha o viol. Fazer pregação hoje. Diga a glória a Deus. Dá uma vigília. Diga a glória a Deus. Olha para cá, irmão. Você sabe como administrar suas finanças pela Bíblia? Você já recebeu uma orientação de textos bíblicos para administrar finanças? Eu não estou falando de dar dinheiro em igreja. Isso não é orientação financeira. Apesar que tudo que a gente semeia no reino de Deus vai voltar para a gente. É assim que as Escrituras ensinam. A Bíblia diz que é dando que se recebe. E a Bíblia ainda diz que com a medida que você medir, será medido. Se eu sou uma pessoa avarenta e tenho pena de doar algo para a igreja, sabe quantas vezes Deus vai me dar na medida boa? Nenhuma. Porque a minha avareza não me deixa abrir a mão para a obra de Deus. Aí a pessoa diz, pronto, começou a falar de dinheiro. Não é a Bíblia que fala desse jeito, não sou eu. Mas orientação financeira não tem nada a ver em só dar. É aí que começa a besteira. Você recebeu uma orientação amorosa por dentro das Escrituras? Aqui eu já falei algumas vezes. Pesar o tipo de pessoa que a gente vai escolher para estar na vida da gente. O tipo de amizade. A maturidade espiritual e na fé me faz ser seletivo com as pessoas que vão estar na minha vida. Não vai ser qualquer pessoa. Porque olha, às vezes a gente só traz pessoa para a nossa vida só para sugar. Só para quê? Só para sugar. Outra coisa, às vezes você pega uma pessoa, você acredita no campo? Olha para mim, eu já trouxe aqui orientação espiritual. Graças a Deus isso aqui vocês já tiveram aqui, vão ter mais. Amém? E vocês sabem muito bem que o campo espiritual existe. Espíritos malignos, aliás, qualquer espírito desencarnado, porque todos eles são malignos. Não existe um espírito de uma pessoa que morreu e está vagueando. Não existe. Pela Bíblia não existe. Todo espírito andarilho nessa terra é um espírito maligno. E eles causam doença no corpo, doença física. O cara faz exames e mais exames e não tem diagnóstico lá. Sabe por quê? Porque é doença espiritual. Amém? Você sabia que muito atraso da vida da gente é espiritual? Amém? Feche atenção.